Números capítulo 26. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, as cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abirão, estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osinitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Perez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Perez foram, de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Zacá, segundo as suas famílias, foram, de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jabuzitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Zacá, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram, de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaelitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram, de Maqui, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jessé, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Simequitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efer, a família dos Eferitas. Porém Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas,
E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela: de Eram, a família dos Eranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Zufã, a família dos Zufanitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram Ina, a família dos Inaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, as famílias dos Beriaitas. Os filhos de Beria foram: de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Asser foi Sera. Essas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Jazeel, a família dos Jazeelitas; de Cuni, a família dos Gunitas; de Gesser, a família dos Jezreelitas; de Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei acerca da divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicará a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Anram. E o nome da mulher de Anram foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Anram, gerou a Arão e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000. Todo o varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Capítulo 27. A lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas:
Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver filhos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, àquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito ou juízo, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebestes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe os mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor conforme o seu dito. Sairão, e conforme o seu dito, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Capítulo 28. O holocausto perpétuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: Da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado, para mas oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a quarta parte de 1 hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. No santuário, oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação. O aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. As ofertas nos sábados, nas luas novas, na Páscoa e no dia das primícias. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. O holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em ofertas de manjares,
para um bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um bezerro, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mês haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e um carneiro, e 7 cordeiros de um ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para um bezerro e 2/10 para um carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1/10, para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um bezerro, 2/10 para um carneiro, para cada cordeiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, um bode para fazer expiação por vós, além dos holocaustos contínuos e a oferta de manjares. As oferecereis, ser-vos-ão eles sem mancha, com as suas libações. Capítulo 29. As ofertas na festa das trombetas. Semelhantemente tereis santa convocação no dia 7º mês. No primeiro dia do mês nenhuma obra servil fareis, ser-vos-ás um dia de jubilação. Então por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares segundo as suas libações, segundo o seu estatuto em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações. As ofertas nas festas solenes. Semelhantemente aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto, em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 3 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2/10 para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e para um cordeiro, 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número,
segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no terceiro dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no quarto dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia tereis dias de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, a sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca dos votos das mulheres. Capítulo 30. E falou Moisés às cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouviu seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos seus votos serão válidos, e toda obrigação, com que ligou a sua alma, será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas, se seu marido lhe vedar no dia em que o ouvir, e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo o que ligar a sua alma, sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido ouviu, e se calou para com ela, e não vedou, todos seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhes anulou, no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação, para humilhar a alma,
seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado-los tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo luz anular depois que o ouviu, então se levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai.